Vícios: soberba, preguiça, gula, luxúria, avareza. Desde que o ser humano é ser humano, ele tem sido sujeito à tirania dos vícios. Todos nós os temos e já caímos neles. Por isso, inúmeros pensadores falaram sobre eles ao longo da história da humanidade. Os vícios despertam nosso lado mais irracional, nos seduzem, nublam nosso entendimento e inclinam nosso apetite para as paixões mais baixas que o ser humano possui. Inclusive, eles subjugam a própria razão, fazendo-a tentar convencer a si mesma de que o vício é algo bom ou pelo menos algo não tão mal quanto se poderia esperar. Como você pode imaginar, o estoicismo se destaca como uma das doutrinas mais críticas em relação a esses vícios. Os estoicos consideram que os vícios anulam a razão do homem e também sua liberdade, tornando a pessoa viciosa algo semelhante a um animal submetido a seus instintos e desejos. A filosofia estoica é um incansável cultivo da virtude, que é o hábito racional que nos afasta dos vícios e nos leva a uma vida plena e feliz. Como você já deve ter experimentado, o vício nos torna extremamente infelizes, parecendo satisfazer-nos plenamente, porém, na verdade, só criam ilusões que nos tornam escravos. Essa satisfação é passageira e temporária, e quando ela desaparece só deixa sofrimento, angústia e infelicidade. O vício pode parecer nos preencher e saciar, mas o que ele realmente faz é nos esvaziar e deixar uma ferida na alma que somente a virtude pode curar. Sêneca nos diz que o vício é o inimigo mais poderoso que se pode enfrentar, mas a virtude é a melhor defesa contra ele. Marco Aurélio dizia que o vício é seu próprio castigo e se encontra em sua própria destruição. Neste vídeo vou tentar ajudá-lo a ser dono de si mesmo, a controlar os vícios e, em última análise, a ser mais feliz e virtuoso. Para isso, dividi o vídeo em duas partes. Primeiro explicarei o que os estoicos chamam de vício e depois darei 10 conselhos para lutar contra o vício a partir da virtude. Antes de começar, agradeço se você der um like no vídeo, pois assim me ajuda a levar essa filosofia para mais pessoas. Se não quiser perder nenhum vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de próximos vídeos e não perder nenhum conteúdo. Para o estoicismo, o vício é um comportamento moralmente incorreto e prejudicial à pessoa que o comete. Ele é uma afeição da alma que se inclina para o apetite irracional, distorcendo o julgamento, causando sofrimento e minando a paz interior e a serenidade. Alguns exemplos de vícios, como todos sabemos, são a vaidade, a ira, o medo, a luxúria, a avareza, a gula, as adições, entre outros. Marco Aurélio explica bem o que esses desvios da alma consistem, dizendo: o primeiro e maior vício é a ignorância, o segundo é a falta de autodomínio. Para os estoicos, o vício é resultado de um erro de juízo que se origina do mau exercício da virtude da sabedoria. Quando somos presa do vício, nosso entendimento toma duas alternativas: ou identifica como bem o que na verdade é mal, ou, reconhecendo o mal, tenta convencer a si mesmo de que é bem. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O entendimento fica nublado e expressa o erro. Anulada a razão, o prazer e o desejo têm livre curso. O gozo momentâneo é valorizado mais do que a verdadeira felicidade, e a pessoa se torna prisioneira dos impulsos, que são irracionais e egoístas, fazendo-nos mais animais do que seres humanos. Aquele que se deixa levar pelo vício renuncia à razão, que é o que nos faz pessoas, e se torna escravo de suas paixões, o que é característico dos animais. Por isso, aquele que se afasta do vício denota uma falta clara de amor a si mesmo e à humanidade, pois escolhe trair o que há de mais perfeito e nobre em si, a faculdade humana de pensar. Além de nos tornar mais animalescos, o vício nos torna dependentes e manipuláveis, torna-nos escravos de nossas paixões, anula nossa liberdade e nos torna incapazes de escolher entre uma ação e outra. Presos ao vício, os outros podem fazer conosco o que quiserem, podem nos manipular facilmente usando nossa fraqueza. Daí a razão de Marco Aurélio dizer que, após o erro da ignorância, o vício se encontra no erro da falta de autocontrole. A razão erra e cede lugar ao prazer, perdendo toda a capacidade de dominar as paixões e direcioná-las para a virtude. O desejo e a virtude, diria um estoico, são incompatíveis, por isso os vícios que privilegiam os desejos e afastam a virtude
nos distanciam tanto da serenidade quanto da vida feliz, que são os fins a que todo ser humano deve se orientar. No entanto, não se deve pensar que cair em vícios é um erro incorrigível do qual não se pode sair. Pelo contrário, como disse Sêneca, a melhor medicina para o vício é a virtude. É por isso que, como defende o estoicismo, é tão necessário lutar todos os dias para praticá-la. Devemos lutar para sermos mais racionais, mais serenos, renunciar os vícios gradualmente e alcançar o domínio de nós mesmos. É uma tarefa difícil, sim, mas é o que corresponde a um objetivo tão grande como a verdadeira felicidade. Se a felicidade plena fosse fácil de alcançar, não seria tão maravilhosa nem tão valiosa. Se você pensa como os estoicos, provavelmente concorda com todas essas ideias. No entanto, você provavelmente está se perguntando: mesmo que eu concorde com isso, que coisas concretas posso fazer para vencer os vícios no meu dia a dia? Por onde devo começar? É a isso que dedico a segunda parte deste vídeo, onde vou lhe dar vários conselhos para lutar contra a tirania dos vícios e cultivar a virtude. 1. Conheça a si mesmo. Para lutar contra algo, primeiro você precisa saber o que é esse algo contra o qual deve lutar. Sente-se para pensar cuidadosamente sobre quais são suas fraquezas e vícios. No fundo, todos somos conscientes de quais são nossos pontos fracos que são alimentados por eles. Identifique a causa de sua perturbação e infelicidade, como avareza, luxúria, gula, ira, egoísmo, entre outros. É fundamental reconhecê-los e ter clareza sobre o que você deseja combater. 2. Mentalize-se sobre a jornada longa e difícil. Acabar com os vícios é uma tarefa complicada, pois eles estão profundamente arraigados em nosso coração. Tenha em mente que durante o caminho é muito provável que você caia novamente neles, e tudo bem se isso acontecer. É totalmente natural. O importante é não desistir e sempre retornar para lutar contra eles. Se você continuar tentando, certamente chegará um dia em que os terá superado completamente. 3. Determine sua motivação. Pense nos valiosos motivos que o levaram a querer abandonar o vício. O principal é ser mais feliz, mas para cada pessoa pode haver outras razões particulares, como economizar dinheiro, cuidar da saúde, ter melhores relacionamentos humanos, etc. Mantenha isso sempre em mente, especialmente nos momentos mais difíceis. E não se esqueça de que eles são infinitamente mais valiosos e merecem muito mais a pena do que os vícios em que você caiu. 4. Estabeleça metas realistas. Defina um objetivo que seja desafiador, mas alcançável. Não precisa ser fácil, mas também não deve ser impossível. É importante que você veja que alcançar a superação do vício exigirá esforço, mas também que você sinta que será capaz de conseguir. 5. Comece gradualmente. Se você está muito envolvido no vício em questão, comece com pouco. Não é necessário abandoná-lo de uma vez. Estabeleça metas progressivas a cada dia, semana ou mês, como formigas que vão acumulando grão a grão até formar uma montanha. Como disse Marco Aurélio, a virtude não é algo que se adquire da noite para o dia, é o resultado de um constante trabalho no controle dos vícios. 6. Evite situações de risco. Se você sabe quais são seus vícios e fraquezas e tem claro que quer superá-los, evite a todo custo as situações que possam levá-lo a cair novamente nesses vícios. Isso pode significar que você terá que mudar certos hábitos de vida e modificar seu ambiente para evitar tentações. Seja corajoso e tenha sempre em mente que todo sacrifício vale a pena. 7. Afaste-se daqueles que o induzem ao vício. Aqueles que o levam ao vício não estão realmente desejando o seu bem. Quando valorizamos alguém de verdade, desejamos apenas o melhor para essa pessoa. O vício é um mal e leva à infelicidade, então quem o incentiva não está preocupado em ajudá-lo a alcançar a verdadeira felicidade. Pode ser difícil, mas você deve se distanciar dessas pessoas que apenas o arrastam para o vício. Isso será benéfico tanto para você quanto para elas. Saia de relacionamentos que no fundo você sabe que não fazem bem a nenhum dos dois. 8. Peça ajuda. Ninguém pode resolver todos os problemas sozinho. Recorrer a outras pessoas pode ser muito útil. Além de encontrar apoio, com certeza existem muitas pessoas que já caíram no mesmo vício que você e podem contar suas experiências.
Você pode aprender muito com eles, amigos, familiares, filósofos, profissionais. Há muitas pessoas que podem ser de grande ajuda. 9. Internalize a diferença entre prazer momentâneo e satisfação duradoura. À medida que você espaça as quedas nos vícios, perceberá a enorme diferença entre o prazer momentâneo que os vícios proporcionam e a satisfação duradoura de vencê-los através da virtude. Esta última traz infinitamente mais alegria e serenidade do que a primeira. Você perceberá que, apesar das dificuldades de não cair no vício, a felicidade que é alcançada ao superá-los é autêntica e duradoura. E por fim, 10. Pense no mal que causa a si mesmo e a outras pessoas. Quando caímos em vícios, costumamos pensar que o dano não é tão grande ou que, na verdade, esse dano não existe. No entanto, o vício causa uma ferida profunda na alma e abre caminho para a infelicidade. Ele denota uma falta imensa de amor a si mesmo, pois nos causamos o mal e negamos o bem. Além disso, o vício afeta inevitavelmente as pessoas ao nosso redor, seja compartilhando-os com elas, incentivando-os nos outros ou tolerando-os em terceiros. O vício é como um redemoinho, como um buraco negro que acaba arrastando tudo e todos. Não se faça mal a si mesmo, nem permita que os outros façam isso. Busque sempre o bem e a virtude. Como disse Sêneca, o controle dos vícios não é apenas um ato de autoaperfeiçoamento, mas também um serviço à sociedade e ao mundo. Para concluir, gostaria de compartilhar algumas frases de alguns filósofos estoicos sobre o vício. A verdadeira grandeza não está em evitar os vícios, mas em superá-los, diz Sêneca. Os vícios são correntes que nos prendem e nos impedem de alcançar a liberdade e a paz interior, aponta Epicteto. Os vícios são fraquezas que devemos superar para alcançar a grandeza e a sabedoria, escreve Marco Aurélio. O controle dos vícios é uma tarefa difícil, mas que vale a pena para alcançar a verdadeira felicidade e a serenidade interior. Lembre-se de que você pode começar a combater os vícios ao se conhecer melhor, definir metas realistas, afastar-se de situações de risco, distanciar-se de quem o incentiva ao vício, pedir ajuda, refletir sobre o valor da virtude em relação ao prazer momentâneo. Pense no mal que causa a si mesmo e a outras pessoas. Ao fazer isso, você estará trilhando o caminho para uma vida mais virtuosa e feliz, de acordo com a filosofia estoica. Espero que este vídeo tenha sido útil e que você possa encontrar inspiração para superar os vícios e cultivar a virtude em sua vida. Se você tiver alguma pergunta ou quiser compartilhar sua experiência, deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.